boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria. Amados, é com uma alegria que eu estou aqui mais uma vez para falar de Deus, falar das maravilhas que Ele tem. E hoje em especial, eu fui convidado para falar sobre algo que é maravilhoso. Uma palavra que diz que a mão do Senhor está sobre mim. Onde diz que a mão do Senhor está sobre cada um de nós. É uma palavra que vai nos orientar até para a nossa oração dessa semana, quem sabe, para que nós possamos realmente ter uma compreensão melhor que Deus, Ele reina sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? Meu nome é Gaspar, para quem não me conhece, sou casado, pai de 3 filhos, tenho 2 netos e tenho uma graça muito grande na minha vida. A minha esposa, ela é minha coordenadora do grupo de oração. Então já estava acostumado a obedecer em casa, né? Fui obedecer também no grupo. E agora mais uma graça, estamos trabalhando juntos, né? Temos um pequeno restaurante. E ela é minha patroa lá também. Então eu tenho que obedecer também no trabalho, né? Quer dizer, agora é obediência por inteiro. Isso é bom para que a gente possa aprender a ser obediente, né? Tem alguns homens que pensam que é eles que mandam, né? Coitados. Tem alguns que ainda estão iludidos, acham que é eles que mandam em casa. A palavra que nós vamos refletir está no livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Opa, está lá já, de 1 a 28. Amém? Todo mundo já encontrou? Ezequiel, capítulo 1. É uma palavra que vai nos dizer, para vocês terem uma ideia. Às vezes para a gente algumas coisas são detalhes, mas para Deus tudo tem um tempo, para Deus tudo tem uma hora de acontecer. Muitas vezes nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo, não no tempo de Deus. E a palavra diz assim, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, se fosse hoje seria dia 5 de abril, né? Do ano 30, me encontrava entre os deportados, às margens do rio Cobar. Abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobar. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Vejam bem, vou só dar uma paradinha antes de entrar na visão do carro mesmo. Os deportados são aqueles que são banidos, né? Quando é banido de um lugar e expulso, vai para um lugar determinado, e eles foram tirados da sua terra, do seio da sua terra, e foram levados para um lugar distante. O rei tinha se tornado prisioneiro, tinha virado cativo. E Deus, quando Ele quer falar conosco, muitas vezes nós imaginamos que estamos atravessando uma tribulação e que estamos sozinhos. Não temos a compreensão que nós sempre estamos ao alcance da mão do Senhor. Por isso o profeta diz: a mão do Senhor veio sobre mim. Porque a mão do Senhor, ela pode nos alcançar onde nós estivermos. Eu não sei qual a situação de cada um, mas eu sei que se você estiver atravessando algum deserto, ou estiver em alguma área onde você imagina que Deus não te alcança, não se engane. Deus sempre nos alcança onde estivermos. Amém? Então, ele teve essa visão.
Tive então uma visão: soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espécie de nuvem com feixe de fogo resplandecente, e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas, e a planta de seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo das suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinha todos eles figura humana. Todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto. Cada qual tinha 2 asas que tocavam as dos outros, e 2 que lhe cobriam o corpo. Cada qual caminhavam para a frente, iam para o lado aonde os impelia o Espírito, mas se voltavam quando iam andando. Amados, vamos dar uma paradinha aqui, para que a gente possa entender um pedacinho dessa imagem que ele está tendo. Vejam bem, eles andavam sempre para frente. Muitas vezes nós queremos andar para frente, mas ficamos só olhando para trás, como se nós estivéssemos dando ré, olhando no retrovisor. Nós queremos caminhar para Deus conforme o Espírito nos impele, mas muitas vezes não queremos deixar a nossa vida velha. Nós queremos ter tudo aquilo que Deus tem para nós, mas muitas vezes nós deixamos tudo para fazer ainda aquilo que nós achamos que é seguro, porque é pisar onde já pisamos antes. Temos medo de dar o próximo passo, muitas vezes. Nós temos medo de caminhar. Vejam bem como eram os pés. As pernas eram todas direitas. As pernas não eram trêmulas, nem pernas viradas para trás. Eram todas pernas direitas. Elas tinham o passo firme como do touro, e os pés eram firmes como e cintilavam como bronze polido, ou seja, com firmeza. Para caminhar segundo a vontade de Deus, precisamos ter firmeza, porque a mão do Senhor está sobre nós. Nós sabemos disso, mas nós queremos uma segurança que venha de nós, de nosso conhecimento. Nós duvidamos daquilo que Deus vai fazer na nossa vida muitas vezes. Nós duvidamos, e nós não podemos duvidar. Por isso eu dei essa paradinha só para que a gente possa entender o aspecto dos rostos. Ele tinha figura humana, mas aí o profeta vê outras figuras, ou seja, todas precisam estar de acordo com aquilo que é de Deus. Os nossos rostos, eles precisam estarem voltados para viverem aquilo que for de Deus, aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos. No meio desses seres, vejam bem, no 12, cada qual caminhava para a frente, iam para o lado aonde os impelia o Espírito, não se voltavam quando iam andando. No meio desses seres, divisava-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles, e desse fogo que projetava uma luz deslumbrante, saíam relâmpagos. Os seres zigue-zagueavam como o raio. Esse fogo, amados, o Espírito Santo, em todas as leituras, o Espírito Santo, ele representa como fogo.
João Batista mesmo, quando ele batizava, ele dizia que ele iria batizar com água, mas viria aquele que batizaria com o fogo do Espírito. Então, é o Espírito que faz com que tudo se mova, tudo caminhe, tudo ande. É o Espírito do Senhor. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra, ao lado de cada um dos quatro. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram de uma gema de Tarsis, ou seja, de uma pedra muito preciosa, de uma pedra que ele não tinha visto ainda outra igual, e era de uma forma grande. Por quê? Porque o que vem de Deus sempre é grandioso na nossa vida. Nós muitas vezes não damos a importância necessária àquilo que Deus nos traz, àquilo que Deus faz por nós, àquilo que Deus faz no nosso dia a dia, na nossa vida. Tantas vezes Deus nos dá grandes livramentos durante o dia, de acidentes, grandes livramentos, e nós achamos que foi o acaso. Ou pior ainda, muitas vezes imaginamos que foi a nossa capacidade. Nós temos esse hábito, isso é próprio de nós mesmos. Todas as quatro se assemelhavam e pareciam construídas uma dentro da outra. Podiam deslocar-se em quatro direções sem retornar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecido de olhos em toda a circunferência. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomovia-se as rodas que se elevavam com eles. Para onde os impulsionava o Espírito, iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o Espírito do ser vivo de igual modo animava as rodas. A nossa vida é uma roda. E vejam bem, as rodas não se voltavam. Nada volta, o tempo não volta. A roda representa o tempo. Nós queremos muitas vezes viver hoje aquilo mesmo que nós vivemos ontem. Nós queremos viver o momento de agora. Amanhã eu quero viver de novo. Eu esqueço essa experiência de hoje, e amanhã eu quero viver uma experiência. Em vez de eu buscar uma experiência mais avançada, de uma oração mais profunda, eu quero viver de novo essa experiência dessa oração que foi maravilhosa, que a Renata conduziu aqui hoje. E aí eu não dou sequência. Mas não pode ser assim. O Espírito impulsiona eles, e as rodas se erguiam com eles. Eles que animavam as rodas. Nós somos os promotores da vida junto com Deus. Nós temos que fazer a nossa vida com que ela gire de forma que seja, como que diz, de uma forma que seja acompanhando os nossos movimentos, não passando à frente. Quando caminhavam, elas se moviam. Quando paravam, também elas interrompiam o curso. Quando nós paramos, tudo em nossa volta para. Muitas vezes nós estamos caminhando para Deus, buscando as coisas de Deus, e aí de repente nós começamos a nos cansar. E aí nós achamos que aquilo que nós já aprendemos é o bastante. Eu, graças a Deus, a cada dia eu vejo que eu não sei nada. Porque a cada dia que eu vou me sentar para estudar, eu vejo que eu não aprendi nada ainda. Se erguiam da terra, as rodas do mesmo modo suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estava também nas rodas. Pairando acima desses seres, havia algo que se assemelhava a uma abóbada límpida,
como cristal, estendida sobre suas cabeças. O Espírito do Senhor, Ele está nas nossas ações também. Todas as nossas ações. Por isso, conforme os seres vivos também estavam suas rodas. Conforme está as nossas ações, conforme está o nosso movimento, assim também estão as nossas ações. Sob essa abóbada, alongavam-se as suas asas, até se tocarem, tendo cada um sempre duas que lhe cobriam o corpo. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas assemelhava ao barulho das grandes águas. A voz do Onipotente, um vozerio igual ao do campo, de um campo de batalha. Quando paravam, abaixavam as asas e fazia-se um ruído acima da abóbada, que ficava sobre as suas cabeças. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Amados, vocês veem que ali parecia que existia um mundo embaixo dessa abóbada, mas acima estava Deus com a imagem de homem, comandando todos os movimentos. Porque desde o princípio, quando nós abrimos o Gênesis, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então por isso que ele teve essa visão. Em cima tinha uma figura humana, mas era Deus. Ele não conseguia visualizar tudo. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que para baixo vi algo como fogo que esparzia clarões por todos os lados, como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva. Assim era o resplendor que a envolvia. Esta era a visão, a imagem da glória do Senhor. Palavras do Senhor. Então, amados, muitas vezes nós ficamos parados e queremos que as rodas da nossa vida elas continuem tendo sequência. Nós paramos tudo e queremos que Deus faça acontecer. Ele reina sobre nós, reina sobre a nossa vida, reina sobre as nossas ações, sobre tudo que nós queremos fazer. E sobre tudo Ele vai contribuir, em tudo Ele vai nos ajudar. Mas vejam bem, até os seres que Ele divisava, as suas asas, elas tocavam entre todos os seres que ele divisava. Nós não podemos fazer nada sozinhos, e não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos estar sempre ao lado do outro, está sempre tocando o outro, está sempre ajudando o outro, para que tudo tenha harmonia. Essa harmonia dessa visão que ele teve, essa visão do carro do Senhor. Que carro que é esse? É o carro que conduz as nossas vidas, que conduz toda a terra, que conduz todas as pessoas. Nós muitas vezes sabemos que a mão do Senhor está sobre nós, e aí ao invés de eu fazer aquilo que Ele está determinando para mim, eu faço aquilo que eu quero, porque Ele já está com a mão sobre mim.
Então tudo vai acontecer, mas vai acontecer também eu deixando acontecer, e eu fazendo a minha vontade e não fazendo aquilo que Ele manda. Amados, nós precisamos compreender que para que tudo isso acontecesse, o que vem depois dessa visão do carro divino para Ezequiel? Depois veio a visão do rolo, ou seja, olha, come, toma e come, vai lá. Eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso buscar esse conhecimento para que eu possa ter essa visão. O evangelho de ontem é muito oportuno, porque Jesus vai lá, escolhe as testemunhas, leva para o monte, faz a transfiguração, se transfigura, se mostra como Deus. Eu não sei se o brilho era igual, né? Mas aqui a palavra diz que a visão de Ezequiel daquela silhueta humana era de um brilho intenso. Pedro ficou tão impressionado com o brilho que ele não queria mais sair daquele lugar, né? Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Porque quando nós olhamos essa visualização que ele teve e comparamos com a nossa salvação de Jesus Cristo, com essa visão que Pedro teve, junto com Tiago e com João, quando nós comparamos, nós temos a certeza de que esse é o caminho de salvação. Porque se ele viu, se Ezequiel viu, teve essa imagem do carro divino, da figura de Deus, e depois, no evangelho de ontem, ele fala, Jesus leva os discípulos para ter essa visão, que é a mesma. Eles veem ele brilhante, resplandecente. Talvez ele tivesse tido uma visão um pouco mais clara se ele tivesse já uma vida de oração, se ele já tivesse com a confiança, mas não, ele estava se sentindo como deportado, banido do meio do seu povo. Ele tinha sido banido da sua terra. Ele achava que Deus não queria mais saber deles. Essa é a verdade. Afinal de contas, o rei Joaquim já estava no 5º ano, era aniversário do 5º ano que o rei Joaquim estava abandonado lá, preso. Aí ele teve essa visão. Mas para nós, o que Jesus tem hoje é que Ele põe a sua mão sobre nós. Vamos agora nos colocando como esse povo que estava deportado também. Vamos fechar os nossos olhos e imaginar agora qual que é a nossa agonia que nós estamos vivendo. Qual que é essa agonia que nós estamos vivendo nesse tempo? Vamos atualizar para hoje. E vamos sentindo que essa mão do Senhor está sobre nós. Eu não sei qual a área da sua vida que você precisa que Deus venha fazendo algo hoje. Mas eu quero que você tenha a compreensão de que a mão do Senhor está sobre ti, sobre mim, e que o Senhor vai lutar por nós. O Senhor irá lutar, irá combater os adversários.
que é seu adversário maior hoje? O meu adversário hoje, será que é a minha incredulidade? Será que é a minha falta de fé? Será que está no manter o meu ministério? Ou será que é com a minha família? Ou será que eu tenho algum inimigo que está fazendo algo contra mim? E isso tem tirado a minha paz. Eu não sei o que você viu, mas vamos nos colocando agora, nos deixando mesmo entregue, sabendo que a mão do Senhor está sobre nós, para que eu possa vir lutando contra tudo isso. Se é contra a minha falta de fé, se é contra a resistência que está no meu coração, Senhor, combatei em mim, Senhor, esse pecado, Senhor, da falta de temor, porque se eu não estou acreditando, é porque o meu amor por Ti está pouco. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você vá colocando agora nas mãos do Senhor. É uma falta de emprego, é um trabalho, uma dificuldade no emprego. Vai entregando isso nas mãos do Senhor, que Ele vai combater. E vai pedindo que Ele possa vir mesmo, se empenhando. Entregue-se. Feche os olhos, entregue-se agora. Deixa que Deus possa vir agora trazendo a você algo, uma confiança nova. Vai pedir mais a confiança que Ele vai te dar essa noite. Talvez você não sinta dor agora. Não é necessário você sentir o coração. Não é necessário você sentir agora suas pernas tremerem. Nada disso. O Senhor irá fazer na sua vida como Ele sempre fez. No silêncio. Ele sempre te protegeu, Ele sempre cuidou de ti. Ele te livrou de muitos momentos que às vezes você nunca imaginava. Livrou a sua vida, Ele te guardou, te protegeu. Dele sempre nos alcança onde estivermos. Não podemos nos esquecer. Eles estavam na Caldeia, uma terra distante da sua. Tinham sido banidos da sua terra de Jerusalém. E o Senhor os alcançou mesmo ali. Vai se entregando. Vai dizendo a Ele agora, Senhor. Fala, minha vida. Senhor, eu quero entregar toda essa oração que eu fiz na pregação, todas essas vontades que eu escrevi no papel, que elas possam passar pela tua oração, que elas possam passar pela tua oração, que possa ser realizado, que possa ser pela força força